E nessa nossa quarta e última aula sobre a transpiração, nós vamos falar sobre os fatores que afetam a transpiração nas plantas. Dentre esses fatores que afetam, alguns fatores são fatores ambientais, e eles estão diretamente relacionados com o controle estomático. Por exemplo, a luz. Nós já vimos que a luz induz a abertura estomática, principalmente a luz azul, em plantas C3 e C4. Isso fala sobre os estômatos. Não é válido esse comentário para as plantas do tipo CAM. Mas para as plantas C3 e C4, a luz azul ela induz a abertura estomática. Por quê? Porque ela vai induzir a ativação das proto-TPases que vão levar à hiperpolarização da membrana e dali em diante uma sequência de eventos até a abertura estomática. Um segundo fator é a umidade relativa do ar. E nós já falamos sobre a influência da umidade relativa do ar numa aula anterior, quando nós mencionamos a questão das forças envolvidas. E nós dissemos que ela está diretamente relacionada com a criação dessa diferença de vapor de água que existe entre a folha e a atmosfera. E quanto maior for esse gradiente, maior é a taxa transpiratória. Um outro fator que está influenciando na taxa transpiratória é a temperatura. A diferença de temperatura que existe entre a folha e a atmosfera, o ambiente. Quanto maior for a temperatura, maior a taxa respiratória. Se nós temos uma maior taxa respiratória, nós temos uma produção de uma maior concentração de CO2 dentro da folha. E qual que é a função principal do estômago mesmo? Captura de CO2. O estômago se abre para permitir a entrada de CO2. Essa é a sua função primordial. E se ela tem uma alta quantidade de CO2 disponível para ele, consequentemente ele pode ficar fechado. E se o estômago está fechado, então eu diminuo a taxa transpiratória. Por outro lado, se eu aumento a temperatura, acontece um outro fator também importante, é que eu aumento a capacidade da atmosfera de receber água. E vocês já viram na aula anterior que quanto maior for o gradiente de potencial hídrico que houver entre qualquer ambiente considerado, maior é a força motriz para que aquele processo aconteça. Então, quanto maior o gradiente de potencial hídrico entre as folhas e a atmosfera, maior é a taxa transpiratória. E é exatamente isso que está mostrado aqui com a curva de saturação do ar com vapor de água. E para a gente entender essa curva de saturação, vamos utilizar uma pequena metáfora aqui. Eu tenho aqui um copo e eu vou colocar água aqui dentro. Então no meu copo eu tenho água. E vou colocar açúcar aqui dentro, sacarose. E vou colocando açúcar cada vez mais aqui dentro. E o que eu faço? Eu agito isso com uma colher para que aquele açúcar se dissolva e entre em solução. E aí todo aquele açúcar entrou em solução. Eu vou e coloco mais açúcar. Agito de novo, aquele açúcar volta a entrar em solução. E vou repetindo isso aí. Chega um determinado ponto que eu coloco mais açúcar e apesar de eu estar agitando aquilo com uma colher, aquele açúcar já não vai mais se dissolver. Por quê? Porque aquela água agora já não tem mais condições de formar camada de solvatação ao redor das moléculas de sacarose e manter ele em solução. Então ele precipita. Então todo fluido ele tem uma capacidade de saturação. Se eu quiser continuar colocando açúcar, agora ele está precipitando, como que eu faço para que eu coloque açúcar e ele agora consiga fazer com que aquele açúcar entre em solução? Eu aqueço ele. Eu aumento a energia cinética daquele meio, aumentando a temperatura. E agora eu coloco mais sacarose e com a água agora mais quente, eu consigo agitar e aquela sacarose agora consegue entrar em solução. Mas se eu deixar em repouso, a temperatura baixar, aquela sacarose extra ela vai sair de solução e vai precipitar. Porque aquela solução já está saturada, aquele fluido já está saturado. Então, da mesma forma que acontece com a sacarose na água, acontece com o vapor de água na atmosfera. É exatamente o que está mostrando aqui nesse gráfico. Aqui nós temos a temperatura do ar e aqui nós temos a saturação da atmosfera em termos de vapor de água. À medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando a capacidade da atmosfera de receber mais água. E, portanto, eu vou aumentando aquele gradiente que existe entre a folha e a atmosfera. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a capacidade da atmosfera de receber vapor de água e, consequentemente, maior vai ser o gradiente de potencial hídrico entre a folha e a atmosfera, que vai levar a uma maior taxa transpiratória. É assim que a umidade relativa do ar afeta a taxa transpiratória. Um outro fator ambiental é o vento. Por quê? Porque o vento afeta a
camada limítrofe. Então, quanto mais vento tiver, mais essa camada limítrofe, que é essa camada de ar que fica praticamente parada ao redor de todos os objetos, inclusive as folhas, que oferece uma resistência à passagem de vapor de água por ela. Se estiver ventando, essa camada de ar limítrofe fica perturbada, ela sofre um distúrbio que diminui a sua resistência, a sua espessura e, consequentemente, aumenta a taxa transpiratória. Um outro fator importante é a própria disponibilidade de água no sistema. Quanto menos água eu tenho disponível no sistema, solo, planta, atmosfera, menos água eu vou ter para que haja transpiração. Por quê? Porque a planta vai absorver menos água do solo e, portanto, vai ter menos água para ser transpirada para a atmosfera. Então, ela vai ter que ter mecanismos para diminuir essa perda de água para que ela não entre num déficit hídrico muito elevado que pode comprometer, inclusive, a sua própria viabilidade. Existem alguns fatores estruturais que estão diretamente relacionados com a taxa transpiratória. São características morfológicas e ou anatômicas daquela espécie que estão relacionados com essa capacidade da folha de perder água para a atmosfera. Então, quando a gente olha no esquema dessa natureza, nós já vimos isso anteriormente. Nós vimos a presença da cutícula, nós vimos a presença do estômato, nós vimos a presença da camada de ar limítrofe durante esse processo. Então, quais são essas características estruturais das plantas que afetam diretamente a taxa transpiratória? A primeira é a composição da cutícula. Quanto mais fina for a cutícula, quanto menos serosa for a cutícula, maior é a sua taxa de transpiração. Transpiração cuticular, que a gente já comentou anteriormente. A presença de pelos nas folhas. Pelos são modificações estruturais em células epidérmicas com as mais variadas funções possíveis e imagináveis, e que nós não vamos entrar em detalhe aqui. Mas essa expansão, essa modificação das células epidérmicas para a atmosfera fazem com que crie-se um ambiente com ar mais úmido naquela superfície. E isso funciona como uma superfície refletora. E, portanto, ela vai refletir a energia que está sendo absorvida, que vai permitir uma diminuição da taxa transpiratória. Mas, além disso, ela pode aumentar essa camada de ar limítrofe que existe ao redor das folhas. Porque agora eu não tenho apenas as células epidérmicas, mas também tem aquele outro espaço que agora é composto pelos pelos, e agora a camada de ar limítrofe, ela vai da epiderme, tem que atravessar esses pelos para depois ter essa camada de ar totalmente paralisada. Então ela pode aumentar essa espessura da camada limítrofe. E aumentando a espessura da camada limítrofe, eu tenho uma redução na taxa transpiratória. Com relação aos estômatos, são características estruturais da planta. Vários fatores vão estar relacionados. Não apenas se o estômato está aberto ou fechado, mas também quanto mais estômatos eu tenho, a densidade estomática, a distribuição dos estômatos é epiestomática, hipoestomática ou anfiestomática, ou seja, onde é que os estômatos estão localizados, o posicionamento daqueles estômatos e também o seu tamanho. Quanto maior for o estômato, maior a probabilidade de ter uma taxa transpiratória maior, simplesmente porque eu tenho uma maior área para que o vapor de água possa passar. A área foliar está diretamente envolvida com a taxa transpiratória. Quanto maior a área foliar, maior tende a ser a minha taxa transpiratória. Por quê? Porque eu vou ter uma maior taxa transpiratória, tanto estomática quanto cuticular. Consequentemente, maior a área, maior a taxa transpiratória. Quando a gente fala em termos de posicionamento e distribuição das folhas, nós temos folhas que estão diretamente expostas ao sol e folhas que estão localizadas dentro do dossel. Imagine vocês um pé de manga. As folhas que estão do lado de fora expostas ao sol, elas estão numa condição completamente das folhas que estão dentro do dossel, na sombra. Isso vai afetar a temperatura foliar, isso vai afetar a umidade daquele ambiente, isso vai afetar a taxa transpiratória. Existem outros, mas não vamos entrar em detalhes sobre eles. E quais seriam então as estratégias que uma planta pode apresentar para reduzir o déficit hídrico induzido pela transpiração? Então, algumas possibilidades e variam de espécie para espécie. Uma delas é aumentar o crescimento radicular. Por quê? Porque aumentando o crescimento radicular, ela passa a explorar um volume de solo maior e, consequentemente, ela permite uma maior absorção da solução nutritiva do solo.
Então, plantas, quando elas passam por um determinado estresse hídrico, ela tende a investir no crescimento radicular para aumentar o volume de solo explorado e, consequentemente, ter mais acesso à água que está naquele solo. Uma segunda possibilidade é o próprio fechamento estomático. E isso reduz a transpiração foliar porque eu estou aumentando a resistência à passagem de vapor de água através dos estômagos. Então, quanto mais o estômago estiver fechado, menor vai ser a transpiração foliar. Uma outra possibilidade é a abscisão foliar. A planta ela perde folhas. E se ela diminui a quantidade de folhas, ela está diminuindo a área foliar. Consequentemente, ela não tendo aquela folha, ela não tem como ter a transpiração foliar. E dessa maneira, ela diminui a perda de água na forma de vapor para a atmosfera. É muito comum aqui em Brasília, na época de seca, você ter desfolha, abscisão foliar. Basta você ir no estacionamento que você vai ver isso. Muitas folhas são perdidas com um mecanismo de proteção da própria planta. Então ela reduz a quantidade de folhas através da abscisão, da queda das folhas, para reduzir a área foliar e, consequentemente, diminuir a sua taxa transpiratória. E o outro que eu quero falar é o crescimento dos estômatos em criptas. Isso é uma característica evolutiva da espécie. A planta não simplesmente vai criar um estômato dentro de uma cripta simplesmente porque está passando por um estresse hídrico. Não. Isso é característica de plantas que estão crescendo, que evoluíram, que se desenvolveram naquele ambiente ao longo de milênios, de tal forma que essas plantas têm um mecanismo mais eficiente de redução da perda de água na forma de vapor pelo processo de transpiração. Por quê? Porque ele aumenta a resistência da camada limítrofe. Isso está mostrado nesta figura aqui. Aqui nós temos a epiderme e aqui está mostrando as células guardas. E elas estão localizadas dentro desta cripta. Cripta é um local de maior profundidade. Então agora o vapor de água que estava aqui do lado de dentro, para ele poder sair, ele vai ter que atravessar os estômatos, atravessar a cripta, para ele agora atravessar a camada limítrofe, para agora ele ir para a atmosfera. E o que está acontecendo nesse caso? Eu estou aumentando o tamanho da minha camada limítrofe. Se eu aumento o tamanho da minha camada limítrofe, que é essa camada de ar que fica ao redor das folhas, onde acontece o processo da transpiração, então, na verdade, eu estou diminuindo a taxa transpiratória. Existem outros, mas nós vamos parar por aqui. Basicamente, era isso que nós tínhamos para passar para vocês sobre o processo da transpiração e nos vemos, então, na nossa próxima videoaula. Até a próxima!